registrado porque eu não estava gravando, tá bem? Vai ficar assim. A primeira nota de vocês foi o trabalho que houve em sala de aula. Para aquelas pessoas que não estavam presencialmente na aula, então, elas poderão fazer essa atividade de hoje, que fechará a nota desse bimestre e também compensará aquela que foi presencial, tá bem? A segunda atividade foi sobre romantismo e realismo, valia 5 pontos. Quem não fez, eu ainda estou aceitando até semana que vem. Se tiver algumas pessoas que me procuraram, eu ainda aceito. A outra foi arte gótica, que valia 3 pontos. E a última da semana passada foi sobre o questionário, né? Que eu passei para vocês, algumas perguntas sobre o iluminismo e o mapa mental, que depois a gente vai tirar dúvida no final dessa aula para quem ficou com dúvida sobre ela, que algumas pessoas me procuraram se desesperadas que não conseguiram responder, tá bem? E hoje a gente vai estudar agora o impressionismo, que é a qual eu vou fazer a atividade para fechar a nota desse bimestre de arte e que vai compensar também quem faltou porque não estava vindo presencialmente para a escola e que não fez o trabalho presencial sobre o romantismo em sala, tá bem? Então vamos lá. Começar. Alguma pergunta, alguma dúvida sobre isso? Não. Deixa eu ver. Vamos lá então para o impressionismo, que já é conteúdo do terceiro ano. A partir daqui. Impressionismo, que haja cor. O impressionismo, ele foi um movimento que aconteceu dos anos 1860 a 1886, foi uma das primeiras vanguardas europeias. Esse ano vocês vão estudar várias vanguardas europeias, ela foi uma das primeiras, né? E teve como artistas principais Monet, Renault e Degas. Aqui a gente tem algumas obras do impressionismo, e eu sempre costumo dizer, quando eu falo do impressionismo, que o impressionismo parece uma foto ou uma impressão, né, que você faz no computador que não saiu direito, que ficou meio borrada. Essa é a imagem que a gente tem quando a gente vê, né, um quadro do impressionismo. Ele ganhou esse nome por conta desse quadro aqui em cima, que vocês estão vendo aqui em cima, que tem um barquinho e um sol e um lago. Porque esse quadro se chama impressão, mas isso aí a gente vai ver mais adiante nos próximos slides. Então, o movimento, né, ficou conhecido como o impressionismo, marcou a primeira revolução artística total desde a Renascença. Nascido na França no início dos anos 1860, só durou até 1886. Apesar disso, determinou o curso da maior parte da arte que seguiu. Como eu disse a vocês, foi a primeira vanguarda europeia. Esse ano vocês vão estudar várias vanguardas que revolucionaram a arte. Aquela ideia de que lá no Renascimento, que a arte, né, que a arte ela tinha que ser igual ao real, ela tem uma ruptura disso, e a arte, a partir desse momento, ela pode ser o que o artista quiser, não precisa representar especificamente tudo tal qual é na vida real, os objetos, as pessoas ou os lugares. Os impressionistas representavam sensações visuais imediatas através da cor e da luz, é por isso que as imagens eram meio borradas. A ideia deles é que eles queriam passar sensações visuais. Seu objeto principal era apresentar uma impressão, ou as percepções sensoriais iniciais registradas por um artista num breve vislumbre. É como se aquela obra, aquele quadro, né, fosse o vislumbre do que o artista tinha tido naquele momento. Como eu disse a vocês no primeiro slide, o quadro Impressão, Nascer do Sol, de Monet, de 1872, né, foi a obra responsável por esse movimento ganhar esse nome, impressionismo. Quem deu o nome, né, o grupo era Degas, Renault, Monet e outros, e eles receberam o nome de impressionista, cunhado por um crítico com reparo depreciativo sobre a natureza não acabada das obras. Então, o crítico disse que eram naturezas impressionistas e o nome pegou. Aqui as borbulhas e as faixas de cor
indicando ondas, e o barco, ao amanhecer, constituíam a pintura acabada e o nome pegou. Aqui o quadro, né? A gente dá para perceber aí as pinceladas, né, dele. Aí no desenho, quando a gente tem aí o barco, né, dá para perceber as pinceladas do artista. E aí, por conta dessa obra, esse movimento ganhou esse nome. E como eu disse a vocês anteriormente, né? Nem sempre um artista, quando ele começa algo novo, ele é admirado. Pelo contrário, na maioria das vezes ele é criticado. E o que foi o que aconteceu com os impressionistas, né? Muitos críticos falavam, né, que a obra, né, não, é como se não tivesse pronta, que não estava acabada. Mas acabou fazendo sucesso algum tempo depois. Monet, ele viveu de 1840 a 1926. Os seus temas eram paisagens marinhas, séries sobre campos de pampulhas, rochedos, montes de feno e a Catedral de Rouen, que ele fez essa catedral várias vezes, representando essa catedral em várias vezes ao dia. A gente vai ver mais adiante. Ele também fez, né, uma obra chamada Nenúfares aquáticos, quase abstratos, que é essa aqui. Aqui está ele e aqui está o quadro, esse quadro aí. Nenúfares aquáticos. Aqui outras obras dele, que ele costumava, né, representar rochedos, lagos e também paisagens, né, pessoas passeando. Aqui a catedral que eu falei para vocês, que ele representou em diferentes momentos do dia. Talvez de manhã, à tarde, à noite, não sei. Mas observe aí que as cores, né, da catedral foram pintadas diferente para mostrar, né, que o sol incidia de forma diferente, ou a ausência de sol que incidia sobre ela. Renault viveu de 1841 a 1919. Seus temas eram nus, femininos, voluptuosos, com pele de pêssego, o Café Society, né, Café na Sociedade, e Crianças e Flores. Aqui a gente tem duas obras, uma mostrando o nu feminino, que ele costumava fazer, e aqui Crianças e Flores. Renaud dizia: pinte com alegria, com a mesma alegria com que faria amor com uma mulher. Dá para perceber que ele pintava muito animado, principalmente se ele gostasse, né, de fazer amor com a mulher, porque com a mesma alegria que ele pintava aqui, né, mulheres, flores e o café que ele pintou. Degas. Já Degas, ele viveu de 1834 a 1917, e ele dizia: a arte não é um esporte. Ele disse isso porque ele não gostava de pintar em ambientes externos, ao ar livre, né? Os temas dele era mais bailarinas, corridas de cavalo, lavadeiras, circo, e na fase final ele também pintou nus de banhos. Aí aqui a gente tem as bailarinas, que ele pintou alguns quadros de bailarinas. Aqui, corrida de cavalo, novamente bailarina, nus no banho e as lavadeiras. Essa aqui é uma pequena dançarina de 14 anos que ele esculpiu em cera quando ele perdeu a visão para pintar. Então, ele já era cego, não conseguia enxergar, mas ainda fez essa escultura só com o tato, através do toque. Edouard Manet viveu de 1832 a 1883 e muitas vezes foi chamado o pai da arte moderna por suas cores e estilos de pintar. Atualizou temas dos antigos mestres, pintou cenas contemporâneas com a visão crítica. Aqui, né, uma mulher provavelmente servindo, né, aqui outras pessoas. Aqui no campo, aqui indústria, já dá a entender que é como se fosse, né, a cidade, né, como era na época. Aqui a mulher conversando com o homem, e é interessante que aqui
nesse quadro onde tem essa mulher conversando com o homem, ele pintou como se fosse ele que estivesse conversando. Isso aqui é ele conversando com essa mulher. E ele era bem ousado, né? Veja, né? É uma mulher nua aqui, né? Na floresta. Então, se você pensar o contexto da época, né? A questão para o tempo que ele viveu, né? Era bem, digamos assim, ele inovou bastante, né? Ele não era um grande teórico, mas ele disse: o artista procura simplesmente ser ele mesmo e mais ninguém. Olha aqui ele, como eu disse a vocês na imagem anterior, ele pintou ele, né, conversando com essa mulher, talvez, né, paquerando, né, chavecando, enfim. E aqui, né, um dos quadros muito famosos dele, né, Maria recebendo Jesus, né, Jesus aí sendo acolhido pelos anjos. E as referências. Alguma dúvida, alguma pergunta, algum comentário sobre essa arte? Não? Nada? Vejam, todas as vanguardas que a gente começar a estudar de agora, elas vão ter esse mesmo estilo desse impressionista. A partir de agora, os artistas, eles não têm mais a preocupação em representar a realidade tal qual ele é. Eles começam a seguir seus instintos. Então, impressionismo, como eu disse, vem de impressão. A ideia de que a impressão de que um artista tem a ver um lugar. A impressão que se tem, que ele teve, foi a impressão que ele quis representar na sua obra. Agora, deixa eu colocar logo a frequência de vocês aqui. Eu vou abrir novamente aquele arquivo que muita gente teve dúvida, né, da aula passada, aquelas questõezinhas. E aí eu reforço, quem não fez as atividades, procure fazer. Vocês estão vendo? Dá para todo mundo ver aí? Vamos lá. A gente tem um texto. Após o texto, vocês têm 4 questões. Lembrando, quando vocês acabarem de responder a questão que enviar, apareceu lá, a sua imagem foi enviada, o seu trabalho foi enviado, quer dizer que foi enviado, recebeu, tá? Não precisa ter dúvida se chegou ou não. Se apareceu a mensagenzinha, é porque foi enviado. Aí a questão 1 tem o seguinte questionamento: como esse texto manifesta 3 características do iluminismo? Aí, quais são as 3 características que ele quer que você diga do texto, você vai retirar? O amor ao gênero humano. Como é que o texto mostra lá que tem amor ao gênero humano? Aí você vai tirar um trecho do texto que mostra que existe amor ao gênero humano. O segundo ponto, a confiança a seus progressos, graças ao saber. Um trecho do texto que mostra que existe confiança nos progressos de quem? Do ser humano. E o exercício crítico da razão. Então, vocês vão tirar 3 partes do texto que destaque esses 3 pontos aqui. O amor ao gênero humano, o amor ao ser humano em si, a confiança nos progressos graças ao saber, ou seja, a confiança no avanço que, graças ao conhecimento, né, o homem tem feito, e o exercício crítico da razão. Você vai tirar 3 trechozinhos que mostram esses pontos, diga. Dessa primeira questão, eu coloquei do primeiro, o amor ao gênero humano, eu peguei um trecho. Na confiança nos progressos, eu peguei um trecho. Já no último, eu não encontrei um trecho certo, mas eu coloquei uma reflexão pessoal, que eu entendi em relação àquele texto sobre exercício crítico. Aí a senhora acha que está bom assim? Olha, Bruno, eu tenho que ler o que você colocou, mas como eu disse, é uma questão aberta. Embora eu tenha pedido que você colocasse questionamentos do texto, você pode usar suas palavras sem problema algum. Não existe uma única resposta correta, tá? Pode existir mais de uma resposta correta, dependendo do que você tenha feito, né? Se tiver de acordo. Eu só tenho como saber quando eu corrigir. Mas pode ser com as suas palavras. Quando eu digo assim, que você tire do texto,
Porque para muita gente fica mais fácil quando ela tira uma coisa do texto do que elas criarem com as suas palavras. Tem alunos que têm mais dificuldade em criar com as suas palavras algum texto, tá? Mas pode ser responder de forma pessoal, desde que responda os 3 pontos. Você pode dizer, o texto aponta isso, 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 isso. E pode retirar o trechozinho que aponta tal qual está lá. As duas formas eu vou considerar correta, desde que você tenha feito. Tá bem? Hoje, Que foi? Ai. Fez o quê, Caio? Diga. Não, assim, eu não consegui achar nada no texto em relação com a pergunta. Aí eu fui assim, eu tirei da minha mente, fui lá, aquele negócio todo, sabe? Um negócio tão subjetivo. Então, se esse seu negócio subjetivo tiver de acordo com o assunto, eu vou considerar correto, né? Isso é uma coisa que eu só tenho como saber quando eu corrigir, né? Esse é o problema. Esse negócio tá de acordo, né? Porque vai que não tá. Eu não tenho como saber, né? Tenho que corrigir. Quando eu corrigir, a gente vê isso. O segundo ponto. Identifique e liste quais os principais aspectos das ideias apresentadas no texto. Aí você encontrou no texto, eu imagino, né? Porque ele quer quais as ideias que são apresentadas no texto. O texto fala sobre o quê? Eu fiz um resumo sobre o que o texto falava. Pronto, você vai dizer. O texto fala sobre o quê? Você vai dizer quais as ideias do texto, o que é que ele fala. Bem simples essa. Eu acho que essa daí não é uma questão difícil. Eu não errei, meu Deus. Tô glória. Diga, Ana. Do texto, eu só tirei essa questão 3, porque as outras eu criei tudo. Meu Deus do céu. Eu espero que esse criar tenha sido de acordo com o que o texto falava, porque o 2 ele pede, identifique e liste quais os principais aspectos apresentados no texto. Então você tem que dizer o que tinha lá no texto, mesmo que seja com as suas palavras. Se você não falou nada do que tinha no texto, não fica coerente, né? Vamos lá, questão 3. Revele a passagem onde é possível escrever uma crítica à organização social imposta pela monarquia absolutista. Aí ele está pedindo especificamente o trecho do texto onde tem uma crítica à monarquia absoluta. O que é a monarquia absoluta? O que é monarquia? Reinado, tem um governo, um superior, né? Um governo que não é democrático, né? Ele é absoluto. Né? Monarquia absoluta, a gente está falando de tipos de governos aí autoritários, onde não existe uma segunda opinião, onde não existe um legislativo, onde não existe uma opção do povo mudar aquilo. Aí a passagem, a crítica que ele fez a esse tipo, né, de organização, e aí você justificar por que você escolheu isso. Vocês conseguiram fazer dessa forma? Sim. Certo. E o 4. Diderot pensa a expansão e vinculação do conhecimento. Como é que ele pensa isso? Como é que ele pensa a expansão e a vinculação? Para ele, como é que acontece? Como é que o conhecimento se expande? Como é que o conhecimento se espalha, se veicula? É a opinião dele em relação ao conhecimento, né? A opinião dele no texto era como em relação a isso, né? Para ele, como é que isso acontece? Como é que isso ocorre? Deu para clarear as ideias aí de quem estava com dúvida? Ou ainda está com dúvida e quer que eu fale mais? Falem aí. Aula ótima, saí com depressão. Os que não tinham feito ainda, que não conseguiram, não tinham conseguido, ajudou alguma coisa, clareou a mente, ou não, ainda está com dúvida. Para os que não fez, boa sorte. Para nós que fez, escureceu as ideias agora, viu? Esclareceu para os que não tinha feito. Agora para os que fez... Quem vai pagar a terapia depois dessa atividade? Precisa tudo isso, Caio? Menos. Como eu disse a vocês, vocês têm todas as oportunidades. Veja, além dessa atividade, eu passei um mapa mental para você mandar. Então, essa atividade não valia todo o ponto, né? Tem um mapa mental lá que vocês fizeram. Ô, Germane, eu não entendi. Eu não entendi o que é para fazer nesse mapa mental. A senhora podia explicar isso para mim, por favor, que eu não participei da outra aula. Pronto. Um mapa mental é um resumo, Ana Lara. É uma espécie de mapa mental
pode ser um mapa conceitual, pode ter o mesmo nome, é um tipo de um resumo, um esquema, aonde você coloca o assunto e os principais pontos do assunto. Pode fazer em forma de desenhos, pode fazer em forma de tópicos. Como melhor você aprende? É uma forma de você trabalhar os conceitos e mentalizar esses conceitos, por isso chama mapa mental. Também pode ser mapa conceitual, pode ser resumo, esquema, cada um faz o que aprende melhor. Aí eu pedi que vocês lessem lá o material, assistissem a aula e produzissem esse mapa em uma folha, um esquema. Lá o que é o iluminismo, o que foi, os principais pontos, as ideias, o que teve na arte, e tirasse a foto do seu esquema e mandasse. Entendeu, Ana Laura? Sim, entendi agora, já. Se você acha que ajuda a fazer um cordel sobre o iluminismo, viu? Fica à vontade. Oh, tá bom. Aí você aproveita depois e compartilha com seus colegas. Cada um mentaliza da melhor forma. Tá certo, então, agora eu vou colocar lá no Google Sala de Aula aquela atividade sobre o impressionismo que eu disse a vocês. E aí, essa atividade, para quem fez o trabalho lá presencial na sala, vale 2 pontos. Para quem não fez, vai valer mais, porque vai cobrir aquela nota. Para aquelas pessoas que estavam só remoto, que não estavam vindo para a escola presencialmente, tá bem? O link de frequência tá aqui do lado, para vocês assinarem. Assinem, tá bem? Alguma dúvida, alguma pergunta?